Bom, mas a gente vai começar o Mais Vida desta segunda-feira fazendo um alerta muito importante sobre a relação do aumento dos casos de dengue no verão. Gente, além de ser a estação mais quente do ano, o período é também o mais chuvoso e úmido, o que aumenta a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A gente pode e deve fazer a nossa parte para evitar essa situação, principalmente com essas chuvas que nós estamos tendo aqui em São Paulo, Belo Horizonte. Eu sei que tem chovido bastante, né? Na verdade, é fundamental nós estarmos atentos a alguns hábitos e quem vai explicar tudinho para a gente é especialista em vigilância e em saúde, a coordenadora médica do Grupo Pardini, doutora Melissa Palmieri, que já está aqui na nossa casa. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Feliz 2020 para nós, com muita saúde, mais saúde. Mais saúde. Bom, você sabe que esse tema é um tema recorrente, mas que as pessoas acabam se esquecendo, porque, de verdade, né, a gente sempre larga lá aquele vaso, né? É um problema complexo e por isso que tem essa recorrência e essa importância de, neste momento, estarmos falando sobre esse grande mal que é a dengue no nosso país, né? Você sabe que uma coisa que me impressionou muito é que eu vi uma reportagem que mostrava a rapidez com que o Aedes aegypti prolifera, né? Como é que a gente pode explicar para o telespectador? Porque, às vezes, um vasinho, um potinho de água, por menor que seja, que esteja no quintal, você fala, mas choveu 2, 3 dias. Mas aquela água já forma o Aedes aegypti, não é isso? Exatamente. O que acontece? A fêmea, ela precisa primeiro picar pessoas, ela precisa do sangue para colocar os ovos e para a colocação desses ovos de água parada. A gente fala muito da água limpa, mas também a água suja parada pode se tornar um criadouro, um potencial criadouro para ela colocar os ovos. E aí é que é esse grande risco para a população, porque às vezes a população, o recipiente mais conhecido é falar caixa d'água aberta, que é um grande recipiente ali, ou uma piscina não tratada, mas as pessoas se esquecem, por exemplo, aquela tampinha de um refrigerante que ela deixou largada ali, esquecida. Se ela tiver um pouquinho de água, já é um recipiente uma criança, às vezes, que brincou com alguma coisa que ficou ali, exatamente, né? Água. Um banheiro, às vezes a pessoa tem um banheiro em casa que, porventura, esse banheiro não é utilizado, então aquela água que você utiliza na descarga, você tem que tratar semanalmente. Então, porque ali também Que fica dentro de casa? Exatamente. Aquela que fica Isso, a de descarga. Na caixa d'água acoplada. Se o mosquito tiver acesso, ele pode depositar ovos. Então, eu não sabia, hein? Exatamente, as pessoas não têm essa ideia. E também, às vezes, um ralo, nós orientamos que o ideal hoje é aquele ralo que você fecha, mas se você não tiver, colocar uma tela. Porque ali também, se tiver um ralo, você não utiliza muito aquele ambiente, tem uma água parada, também vai proliferar. Por exemplo, se a pessoa vai viajar e larga ali no ralo ou até mesmo na privada, pode acontecer. Esse momento é muito crítico no nosso país, que muitas pessoas foram viajar, deixaram os criadouros lá fazendo, né, deixando o prato cheio para as férias do Aedes também, e ele colocar os ovos e o risco dos casos aí nessas próximas semanas. É muito preocupante, sim. Agora, o Ministério da Saúde está utilizando uma bactéria. Como é que é o nome? É Wolbachia. É isso? Wolbachia. Como é que funciona essa utilização e ela tem sido eficiente? Sempre, como eu falei, o combate da dengue é um problema complexo, é multifatorial, então você tem a parte do governo, você tem a parte da população, você tem a parte daqueles infectados, o que fazer. Então, o governo, ele tentou, já que é difícil esse controle desse mosquito, de uma forma que você reduzisse a transmissão dos vírus, não só o da dengue. Então, o vírus da dengue, da zika, chikungunya, que o Aedes aegypti, ele pode estar portando qualquer um desses vírus. Então, ele percebeu que em 60% dos mosquitos não Aedes já tinha a Wolbachia. E aí ele fez uma introdução artificial dessa bactéria e com essa introdução você reduz a transmissibilidade, porque não existe uma competência para o vírus ele se proliferar dentro daquele mosquito.
Então, você reduziu... A bactéria infecta o mosquito anterior. Isso, você artificialmente... Isso, exato, é uma competição, a gente diria. Então, ele não vai ter a capacidade de ser infectado por nenhum arbovírus, que são esses que eu já citei. E aí, o que viu-se no estudo da Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, em comunidades de alta densidade populacional, é que sim, reduziu o número de casos, ou seja, você não está carreando o vírus, você diminui a ocorrência da doença. E agora está sendo Isso é um projeto, o Ministério com Bill e Melinda Gates, desde 2012, então é um processo aí que a gente já teve um desfecho muito bom agora e que agora vai ser expandido em grandes centros, por exemplo, em bairros de alta densidade de Belo Horizonte agora. Então, o governo devagar está expandindo esse projeto. Então, é uma outra ferramenta, eu não diria, Fábio, que isso vai zerar todos os riscos. Existem as formas usuais de você utilizar repelentes, enfim, as barreiras também de usar roupas. É muito importante, são multifatoriais as formas de você se prevenir dessa doença. Você está conversando agora com uma pessoa aqui, um amigo, na porta da Rede Vida, ele falou, tem um mosquito pousado na sua testa. A gente não pode dar moleza, ser um Aedes. A gente sabe que a atividade do mosquito é mais durante o dia, das 8 até as 16, 17. Então, é essa hora que a fêmea sai para buscar alimento, que é o sangue. Você tem ideia de quantas pessoas a fêmea, por exemplo, se fosse um mosquito que veio em você, você espantou, ela estava tentando se alimentar, você espantou, ela não fez o prato dela do dia. Até quantas pessoas ela pode infectar, ou seja, ir buscar o sangue? Até 8 pessoas. Até 8 pessoas? Exatamente. Em uma saída, ela precisa de até 8. Se uma pessoa deixar... por exemplo, a família inteira pode ser infectada com um único mosquito. Exatamente. É por isso a grande explosão desses surtos, com relação também a isso. Além da alta densidade de mosquitos com os vírus, essa forma também dele estar se proliferando aí através de uma picada em várias pessoas. Agora, doutora, eu me lembro de ter abordado esse tema com a minha produção, inclusive no outro programa que nós tínhamos, que era o Tribuna Independente, mas nós percebemos que 2018, 2019 e agora, comecinho de 2020, a gente tem visto um crescimento muito grande. Por que esse crescimento acontece, apesar do alerta que a gente faz anualmente para as pessoas nessa época do ano? Um exemplo, tem muitas pessoas que acabam se esquecendo de tomar esses determinados cuidados com as plantas, ou até mesmo agora eu vejo que muita gente reaproveita a água da chuva. Isso é muito bom por um lado, mas aqueles baldes cheios de água sem nenhum tratamento também... Exatamente. Um grande foco, não é? O tratamento ele tem que ser semanal. A gente não somos contra a sustentabilidade nesse sentido, desde que a pessoa cuide, né? Então, o que é importante, Fábio, que nós tenhamos consciência agora? A dengue ocorre em surtos, explosões de surtos. Então, existe esse ciclo de surtos usuais entre os anos. Só que agora nós temos um cenário epidemiológico um pouco assustador. O que é? Eu vou dar um exemplo, a cidade de São Paulo. Nós tivemos nos últimos anos circulando o sorotipo 1. Nós temos 4 tipos de vírus da dengue. E desde o ano passado, até do final do anterior, começou a circular o sorotipo 2. Então, o que aconteceu? Há 5 anos... Eu vou fazer um cálculo bem simplista. 80% da população já se expôs a uma infecção pelo tipo 1. E agora entra um tipo novo, que é o 2. Então, eu tenho um contingente de população suscetível e vulnerável. E esse que é o grande problema dos cenários que... O próprio Ministério da Saúde, os secretários de saúde municipais estão muito preocupados com a entrada desses novos sorotipos depois de um sorotipo anterior ter sido diferente nos últimos anos. Você tem um contingente maior de suscetíveis. Quer dizer, na verdade, é o contingente que faz com que esses números também tenham crescido, Sim, é isso? sem dúvida, sem dúvida. Como a gente não tem um controle efetivo do mosquito, o mosquito acaba carreando os vírus. Ele pode carregar até 4. Nesse momento epidemiológico, vários centros, nós temos este novo sorotipo diferente do que circulou nos últimos 5 anos. O cenário não eu gostaria de dar uma notícia boa, mas o cenário não muito feliz. Mas nós vamos ajudar as pessoas que estão em casa a gente evitar esse cenário, ou melhorar esse cenário, certo? Existe formas. A gente começa pequenininho, depois a gente vai fazendo todo mundo
também tem essa prática, né, doutora? Isso mesmo. Bem, espera aqui que eu já vou continuar esse papo muito importante. Continue mandando sua pergunta pra gente, que agora tem um recadinho muito... Bom, gente, a gente vai continuar falando sobre a prevenção da dengue na estação mais quente do ano. Nós estamos recebendo aqui na nossa casa a especialista em vigilância e saúde, a doutora Melícia Palmieri. Doutora, já estão me avisando aqui no ponto que tem muitas perguntas. Daqui a pouquinho a gente vai fazer as perguntas dos telespectadores, não é? Eu queria, antes de nós irmos para a pergunta dos telespectadores, falar um pouquinho sobre a questão das políticas públicas, né? A gente tem visto, principalmente aqui na cidade de São Paulo, eu sei que talvez não seja a realidade de vocês aí, de muitos pontos do Brasil, mas aqui em São Paulo há sim um racionamento muito forte de água, e que há redução, inclusive, da pressão nos canos d'água, o que faz com que as pessoas fiquem sem água à noite e acabam tendo que reservar a água para que possa utilizar durante esse período. A pergunta que eu faço é a seguinte: as políticas públicas, nesse sentido de prevenção, estão sendo eficazes nesse momento, doutora? Eu acredito, aí você muito bem colocou com relação ao racionamento, e existe este racional para que aconteça, mas pensando sobre a ótica de políticas públicas, principalmente da área da saúde, existe um investimento muito forte, realmente é de portaria ministerial, então chega até as cidades, não só da cidade de São Paulo, e que você tem sim uma área de vigilância muito atuante com relação a fazer uma ação com os agentes de endemia, que são aquelas pessoas que vão em casa, na casa das pessoas, orientar como elas devem se livrar dos criadouros. Então, assim, eu entendo que hoje as pessoas têm um pouco de medo de alguém entrar em casa por causa da segurança. Mas então liga, né? Pega o crachá, liga para a vigilância local, olha, essa pessoa está aqui, exatamente. E sempre eles têm um responsável ali para ver a idoneidade do programa. Então, esse é o primeiro ponto. E eles acabam atuando também em áreas onde já tem casos. Então, sempre um vizinho ou outro sabendo que tem caso, provavelmente esses agentes vão estar atuando nessas regiões, porque é ali onde estão os criadouros. E, em contrapartida, também existe um investimento muito forte que, uma vez que a pessoa já está infectada, o governo ele visa fazer o quê? Reduzir mortalidade. A gente sabe que é uma doença que deixa a pessoa minimamente 7 dias, 10 dias muito mal. Quem teve dengue, você pode conversar, é muito debilitante essa semana. Mas também você tem um risco de mortalidade nos grupos, principalmente crianças, idosos, gestantes e pessoas que têm problemas como diabetes, hipertensão, são pessoas de alto risco, inclusive para mortalidade. Por isso, o governo ele investe muito de que, olha, você tem suspeita, tem algum sintoma, procura um serviço de saúde rapidamente, porque você reduz mortalidade de 20% a menos de 1%. Então, você não pode ficar em casa achando, é dengue, eu vou esperar passar porque vai... Não, é nesse momento, em torno do 3º dia, que ocorre uma desidratação muito importante, que pode levar a pessoa em choque, choque que a gente diz hipovolêmico, que você perde líquido e pode levar à morte. Pode levar à morte. Então, é muito importante no início, principalmente esses grupos que eu falei, se você acha que você tem risco de ter sido picado, estar com dengue, procurar um serviço de saúde público ou privado para que você tenha uma melhor assistência e você reduza a mortalidade. Bom, qual seria a orientação, então, doutora, que a gente poderia passar? Porque nós estamos falando para o Brasil inteiro, né? Quais são as orientações que a gente poderia passar que são preciosas para essas pessoas evitarem ou até mesmo quem já pegou a doença não ter a doença novamente? Número 1, sempre trabalhar semanalmente a eliminação dos criadouros. Eu acho muito legal, no site do Ministério da Saúde, as pessoas podem colocar Google, Ministério da Saúde Dengue, tem ali um passo a passo muito bacana com figuras, com descrições para fazer um checklist. Inclusive, o Ministério ele tem uma coisa interessante, falando de comunidades se unirem para fazerem mutirões de eliminação de criador. Então, eu acho que essas comunidades que têm um líder que pode estar atuando junto, fazer isso como lição de casa. E quem não for, olhar a própria casa. Por quê? Porque pode afetar sua família ou a família do vizinho, né? Então, fazer esse trabalho de eliminar os criadouros. Depois, fazer uma prevenção individual. Quem puder passar o repelente de manhã. Isso é essencial grávida, né? Grávida não pode deixar por causa do Zika.
Então, passar repelente porque, de por manhã... exemplo, o Aedes aegypti pode também pode carregar o a Zika. A Zika, então exatamente. Tá. Okay. A Zika, chikungunya. Chikungunya também está sofrendo muito o estado do Rio de Janeiro e o Rio Grande do Norte. Então, foram estados que sofreram. Então, são esses vírus que não têm vacina. Então, é importante que as pessoas passem o repelente logo de manhã e ao entardecer, em torno das 4, 5 horas da tarde. E também, se puder, eu sei que no verão o Brasil é difícil usar, com calor, né? Porque o mosquito acaba picando mais a canela. É verdade. Mas se você puder usar uma roupa clara, porque também ajuda a identificar se tem um mosquito e você bater, e o mosquito ele se atrai por uma roupa escura. Então, vale a pena você utilizar isso aí. Você vai numa roupas claras e o máximo que puder mais coberto. O que não tiver, repelente. Isso são as dicas para evitar a picada. Agora, quem já teve a doença, existe uma vacina somente no serviço privado. Tá. Para quem já teve, ou seja, foi detectado no sangue que já teve alguma infecção prévia pelo vírus. E é uma vacina que ela é feita em 3 doses, no momento 0, 6 meses e 12 meses. Que ela tem uma eficácia de 66% para dengue normal, a clássica. Ela previne 81% hospitalização e 93% a dengue grave. Então, existe, para quem estiver nos assistindo e sabe vacina, que já teve... Como é que eu chamo essa vacina? Essa vacina chama Dengvaxia, da Sanofi Pasteur. Dengvaxia. Váxia. Exatamente. Tá certo. Então, pode procurar em serviço privado. Enquanto isso, o governo está desenvolvendo também uma vacina. Os resultados estão para sair da fase 3, que é um estudo de segurança e eficácia. Então, nós esperamos aí bons resultados também daqui para frente, até pelo Ministério da Saúde. Doutora Melissa Palmieri, muito obrigado pela sua presença. Você. Foi encantadora a sua entrevista. Eu quero deixar aqui os contatos da doutora. Ó, o site dela, www.hermespardini, é isso, .com.br, está aparecendo, tira uma fotinho aqui do vídeo, né, para você acessar. E o Instagram da doutora é @DRA_Melissa_Palmieri, também está aparecendo aqui no vídeo. Doutora, obrigado pela sua presença e pelo serviço que a senhora prestou nessa noite para o Brasil inteiro, viu? Muito obrigado. Bom 2020. Bom 2020 para a senhora. Viu? Volte outras vezes.